jornal Folha de São Paulo também traz, coloca aqui na tela para mim, falando que essa conversa tensa que aconteceu sobre a taxação de offshores, que foi justamente o que precedeu esse desentendimento entre Lira e Haddad. Foi antes de ele dar essa entrevista ao Reinaldo Azevedo e que ele falou do excesso de poder da Câmara, que aconteceu uma reunião, uma conversa entre o Arthur Lira e o Haddad sobre as empresas ou os fundos offshore, que são esses fundos fora do país, que é essa missão aí que a Haddad está em mãos, que é taxar os super ricos, essas fortunas, esses investimentos, e que há uma resistência gigante por parte de parlamentares e, claro, por parte de Arthur Lira, né? Segundo interlocutores dos dois lados ouvidos pela Folha, Haddad e Lira conversaram por telefone na sexta-feira, que foi antes da gravação da entrevista, para tratar da votação da medida, que é considerada crucial por Haddad, né? Para dar isonomia tributária, reforçar as receitas do Tesouro, aumentar isso e também reduzir essa desigualdade que ele fala. E no diálogo, Lira deixou claro, em tom incisivo, que resiste a isso, que não quer. E essas resistências na Câmara, a proposta, geraram também todo o incômodo e uma irritação da equipe econômica, segundo os relatos. E a entrevista ao programa Reconversa, gravada à noite, Haddad estava todo inflamado dessa conversa. E foi aí que ele soltou essa, né? Essa tributação das offshores, que é medida para taxar os recursos mantidos em paraísos fiscais, está tramitando no Congresso em uma medida provisória e ela tem validade até 27 de agosto, ou seja, agora, né, com uma compensação à renúncia fiscal gerada pela correção da tabela do imposto de renda. Se não for votado até lá, o texto expira e o governo vai precisar enviar um novo projeto de lei. Então, nos bastidores de tudo isso, que é exatamente isso que o Thales citou, tá essa história. Agora vamos lá, ô Josias, por que precisa ser taxado esses fundos? Quem tem razão nessa história? É Haddad ou são os parlamentares, e aí junto com eles Arthur Lira, que dizem que não? Quem tem razão nessa história? Evidentemente que esses fundos têm que ser taxados, Fabiola. Você se lembra que numa entrevista recente, o Fernando Haddad fez uma analogia que ajuda a entender qual é o drama que nós estamos vivendo. Ele lembrou, salvo engano, numa entrevista para a nossa colega Mônica Bergamo, que um brasileiro com um salário superior a R$ 2.640, R$ 2.640, tem que pagar imposto. Mas um brasileiro com R$ 2.640.000 pode ficar isento. Basta botar o dinheiro numa offshore. E aí ele perguntou, como é que um país com tanta desigualdade isenta do pagamento de imposto o 1% mais rico da população? Qual é a lógica disso? Não tem lógica. É preciso que todo mundo pague imposto. Se todo mundo paga, quem carrega o andor vai ter um peso mais leve sobre as costas. A questão é que o enfrentamento do status quo financeiro exige planejamento, exige método. E o Haddad está descobrindo agora, da pior maneira, porque o Lira está informando a ele, que o Centrão quer mexer no status sem bulir com o quo. Na conta dos outros, tudo bem, na nossa, não. Na nossa e dos nossos protegidos, nos nossos financiadores, não. No encontro recente com financistas em São Paulo, o Arthur Lira disse, isso não passa na Câmara. A taxação de offshores, a taxação dos super ricos, isso não passa na Câmara. Então nós temos, Fabiola, um problema no Brasil, porque tem um pedaço da sociedade brasileira que brinca de esconde-esconde com a Receita Federal. E torce o nariz quando alguém quer acender a luz, para mostrar, olha, é preciso que todo mundo pague imposto. É esse o dilema que nós estamos vivendo. O Arthur Lira se jacta de ter arrancado da gaveta a reforma tributária, que estava aí tramitando há 3 décadas. Ocorre que, para que a nova regra fiscal do governo dê certo, para que essa reforma fiscal está sendo feita para vigorar no futuro. É uma regra que se estabelece agora, tem uma longa transição e vai valer lá para o futuro.
No momento que nós temos é uma nova regra fiscal, que o Arthur Lira aprovou, mandou para o Senado mudou, Arthur Lira engavetou para exigir, Arthur Lira sequestrou a proposta de nova regra fiscal para exigir do governo um resgate, que são os novos cofres que ele deseja na esplanada para o Centrão. E essa nova regra, uma vez aprovada, e ela vai ser aprovada, o Arthur Lira vai ter que entregar essa mercadoria, uma vez aprovada, o êxito dela depende do aumento da arrecadação do governo, que, para que ocorra sem a tributação de gente que já é supertributada no Brasil, é preciso que cancelar isenções e taxar os super ricos e esses fundos offshore que não pagam imposto e que deveriam pagar. E essa parte da reforma, o Lira não quer entregar. Entregou a reforma tributária, vai entregar, porque não há outro jeito, a nova regra fiscal, mas não quer entregar os recursos que viabilizariam o êxito desse novo arranjo fiscal. Então, é como eu disse, Fabiola, eles querem mexer no status sem bulir com o quo, porque o quo é justamente a parte que diz respeito a eles próprios e aos seus financiadores.